Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé e vamos buscar forças do nosso Deus, amém? Você vem na igreja para louvar, para adorar e buscar forças no Senhor, buscar força na palavra, porque a palavra ela lava, a palavra ela purifica. E nós temos um batismo, amém? Se você não tem um batismo, você tem que pedir a Deus esse batismo. Muitos batizaram nas águas, talvez aqui todos sejam batizados nas águas, mas o batismo verdadeiro é o batismo espiritual, amém? É o batismo onde o Espírito Santo ele te envolve, e coloca você na posição agradável a Deus. E nós vamos ver isso, a nossa posição. Qual posição, pastor? Posição de fé, posição de cooperação com Deus, como uma coisa importantíssima. Eu não falo obediência não, porque quando a gente fala obediência é como se fosse uma submissão forçada, mas essa fé não leva você a obedecer por obrigação. Essa fé é uma entrega de alma, de corpo, mas que ela seja por entendimento, seja por entendimento espiritual. Qual entendimento, pastor? Que Deus é melhor do que tudo. Eu estou aqui buscando uma salvação, mas eu entendi que essa salvação é melhor do que tudo para mim, amém? Não porque as pessoas disseram que existe o inferno, mas porque Jesus ele me alcançou, porque Jesus ele me convenceu, ele me prendeu. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu percebi espiritualmente, por graça de Deus, o amor de Jesus Cristo. E a partir desse momento que nós percebemos o amor de Jesus Cristo, nós nos entregamos. E nós nos entregamos e confiamos. E a partir dessa confiança, você recebe o batismo. Amém? É esse o batismo, irmãos. Aí depois que eu tenho esse convencimento, eu vou para as águas. Quando eu vou para as águas, eu já vou convicto. Eu já vou convencido de que aquele nascimento ali, que vai ser operado, que já foi operado, eu vou confirmar ele para todas as pessoas, amém? Quem for participar do batismo tem que ter esse pensamento. Pastor, qual é o primeiro convencimento? Convencimento de que Jesus Cristo realmente é Salvador, de que sem Jesus Cristo não existe salvação. Esta seja uma verdade, mas não uma verdade empurrada, porque o que eu vejo muito na igreja é as pessoas recebendo as coisas, se não for por interesse, é por medo. Mas a melhor coisa para receber é por sabedoria, por entendimento espiritual, amém? Nós temos que receber a palavra de Deus por entendimento espiritual. Se você fizer alguma coisa por obrigação, certamente daqui a pouco aquilo vai se tornar uma carga pesada que você não vai aguentar suportar. É igual os dogmas do legalismo. Por isso que Jesus aboliu muitos dogmas. Por quê? Porque era um peso em cima do povo. Mas o povo não conhecia o propósito da palavra, mas suportava a regra. A gente entra na igreja hoje, o que acontece dentro das igrejas hoje? Você fica num servilismo. O que é servilismo, pastor? Você vive numa escravidão. Você vive fazendo obras que o pastor impõe para você alcançar a bênção de Deus, quando na verdade você precisa de fé, amém? Você precisa de fé, você não precisa nem de obra, você precisa de fé, você precisa de entrega de todo o coração, você precisa confiar em Deus, a palavra mais certa para você ouvir. Você precisa confiar em Deus, porque se você confiar em Deus, Deus vai te ungir. Se você confiar em Deus, a unção do Espírito Santo é liberada sobre você. Aí o que acontece? Você recebe o poder. A palavra diz que aqueles que receberam Jesus também recebem poder para serem transformados
em filhos de Deus. Então, esse batismo, irmãos, só é possível quando a palavra de Deus, ela está em você. Quando a palavra de Deus, ela é recebida sem você questionar. Mas por quê? Porque você confia em Deus. Porque a palavra de Deus, porque você conferiu na Bíblia. Não, o pastor está falando da palavra de Deus, então eu vou receber. Não, o pastor está mandando eu fazer algo que não está na palavra de Deus. Aí já é dogma, aí já é regra, aí já é legalismo. Amém? Mas eu quero que vocês conheçam o Evangelho e vivam pelo Evangelho e creiam no Evangelho como a palavra da salvação. Amém? Isso que batiza uma pessoa. Agora, não adianta eu descer as águas e não ter firmeza, e não ter confiança em Jesus Cristo, e não confessar os meus pecados. Amém? Então nós vamos ver hoje sobre o batismo de Jesus, e vamos ver o quanto foi importante o batismo de Jesus, e o que aconteceu depois do batismo. Nós vamos avaliar a questão do batismo e logo depois a tentação. Mas vamos ver o quão importante foi o batismo. A graça e a paz de Deus, que nunca falte, a paz guardando a mente e o coração, e a graça que fortalece você. Amém? A graça que vem do céu de muitas formas, mas nós precisamos crer. Amém? É o que eu falei, não é uma fé produzida por uma propaganda, mas é uma fé realmente de entrega. Porque pela propaganda ninguém consegue promover o Senhor. Mas quando você se entrega, quando o Espírito de Deus ele penetra no seu coração, ele te mostra que Deus é mais importante que tudo, você passa a viver por Ele. Amém? É essa condição, irmãos, que muitas pessoas não entendem, porque querem racionalizar. Realmente a gente tem inteligência, mas dê uma oportunidade para Deus. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, mas dê uma oportunidade para Deus. Deixe Ele conduzir a sua vida. Faça um voto com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te entender. Mas seja sincero, entregue-se. Não fique tentando a Deus. As pessoas têm tentado a Deus. Se o Senhor fizer isso, eu fico com o Senhor. Mas Deus não age dessa maneira. Se o Senhor melhorar minha vida, eu fico com o Senhor. Aí a igreja promete prosperidade. A igreja produz esse Deus para o povo. O que a gente vê hoje? Um Deus produzido conforme a vontade do povo, e não um povo produzido conforme a vontade de Deus. Inverteu os valores. É como se Deus estivesse nos bancos e nós estivéssemos no altar. Deus tem que ser como nós queremos, e nós não vamos ser como Deus quer. Então você crê na palavra. E eu não estou dizendo para você acreditar cegamente, mas leia a proposta. Quando a gente vai adquirir alguma coisa na loja, a gente quer ver a proposta e a qualidade do produto, não é? Veja a qualidade do produto. Examine as Escrituras. Ele propõe vida eterna, Ele propõe salvação. Aí eu pergunto, qual é a religião que propõe vida eterna? Qual é a religião que propõe salvação? Nós temos várias religiões, várias. Ah, não, pastor, uma é paz interior, paz com a natureza, você fica zen, né? Tem negócio de zen. Amém? Mas eu quero que você analise a Escritura. Veja se Deus está propondo algo que não seja interessante. O que eu comecei a enxergar foi isso, que o Evangelho, examinando a palavra, eu me identifiquei como necessitado. Eu consegui enxergar isso. Pastor, mas quem te deu essa visão? Eu tenho certeza que foi do céu, porque eu não teria condições de ver isso. Amém?
Só que a tentação, igreja, ela vem. A tentação para que nós venhamos a negar o evangelho, ela vem. A perturbação vem. Você começa a dar ouvido a muitas coisas e começa a colocar na balança, mas você tem que se firmar. Você tem que se firmar com o que está escrito. O que salva a igreja, o que lava a igreja é a palavra. Não é o que os pastores falam. Primeiro porque pastor não era para falar nada, pastor era para pregar só o evangelho. Pastor, ele não tem mensagem, a mensagem é de Jesus. Quando você entra na igreja para ouvir um pastor falar o que ele quer, aí você entra, ele adivinha número de documento, carteira de identidade, número da sua casa. Ele faz da igreja um palco, um circo, uma atração. Ele se torna uma atração e usando o nome de Jesus. Só que isso não está dentro da promessa de quem? Não está dentro da promessa de Deus. Vocês têm que conhecer a promessa de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos o quê? Vos libertará. Agora, quando a pessoa começa a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, ela começa a se interessar. Tem gente que quer falar de Bíblia sem conhecer Bíblia, que quer falar de Deus por conclusões, preconceitos. Não, lê e entende, lê e procura o fundamento, aí depois você fala. Agora não adianta você querer ser filósofo em cima da filosofia de Jesus. Vamos dizer que é uma filosofia? Sim, pastor, é uma sabedoria, mas só que é uma sabedoria superior. Não é a sabedoria de Platão, de Aristóteles, não. É uma sabedoria superior. Amém? É uma sabedoria que promete vida e vida com abundância. Os filósofos são confusos, porque eles são racionalistas. Quem está acostumado a ler sobre filosofia, vê a confusão deles, eles ficam confusos. E a maioria deles são ateus. Por quê? Porque tudo para eles tem que ter causa e efeito. Glória a Deus. Mas como que vai se entender uma mente que reage de diversas formas? Essa mente, ela precisa ser o quê, pastor? Alinhada com uma mente superior. Eu tenho que seguir o conselho de quem sabe mais do que eu. Glória a Deus. É só vocês colocarem isso, pastor, eu vou seguir a quem entende mais do que eu, porque seguir a quem sabe menos vai me levar para onde? Vai me levar para o fundo do poço, para o buraco. O que eu vejo aí são pessoas o quê? É como diz a Bíblia, cego guiando cego. Mas quando o cego guia outro cego, os dois vão cair aonde? Os dois caem no buraco. Isso está escrito na palavra. Então Cristo, ele é superior. A Bíblia diz assim, os meus pensamentos, quer dizer, Deus falando, são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus sentimentos são mais altos do que os vossos sentimentos. E ele diz o que? Guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Amém? Então você tem que se entregar para Deus. Quem está dentro da igreja vive pela fé. Deus disse, o justo viverá pela fé. E fé é o que, pastor? Fé é entrega de mente, de pensamento, de sentimento, corpo e alma. Eu não vou duvidar da palavra de quem? Eu não vou duvidar da palavra de Deus. Eu não vou duvidar do pensamento de Deus. Mas não foi porque eu estou cego, não. Porque eu examinei. Deus manda a igreja examinar as escrituras. As pessoas andam por ouvir outras pessoas e ouvir pregações falsas. Mas eu digo, aprenda, pelo menos a quando você estiver no culto, você acompanhar o que o pastor está falando. Está escrito aqui. E você confere. E depois você faz uma oração em cima da palavra. Absorve essa palavra primeiro, recebe essa palavra e peça a Deus que essa palavra se torne uma revelação para você. E você vai ver a sua vida mudar. Amém? Abra aí, a igreja, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Faça silêncio agora, curva a sua cabeça mais uma vez.
Senhor nosso Deus, Senhor Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso, supremo. E nós cremos e queremos te conhecer cada vez mais. Queremos ser fortalecidos pelo teu Espírito, Senhor. É o que eu te peço para cada um que está aqui nesse culto. Fortalecimento pelo teu Espírito. Porque o teu Espírito, meu Pai, ele nos concede uma renovação. Porque nós éramos tão frágeis sozinhos. Nós éramos tão temperamentais, tão descontrolados, tão desorientados, ora tomados pelo medo, ora tomados pela dúvida, ora, meu Pai, com sentimento de fracasso, de que as coisas não vão dar certo. Mas agora não, agora tomados pelo teu Espírito, nós temos uma promessa, nós temos uma garantia, meu Deus. O Senhor é a nossa garantia, o Senhor é a nossa força. O Senhor, meu Deus, é a paz. Como Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou, mas não a paz como o mundo dá, porque a paz do mundo, ela sempre vem acompanhada de alguma coisa, meu Deus, como dinheiro, fartura. Mas a paz que vem de Deus é sobrenatural. A paz que vem do Senhor é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que não está nas coisas, não depende de nada. Essa paz, ela é fruto da nossa comunhão, da nossa fé. Então que essa paz seja, meu Pai, gozada por cada um aqui nessa noite. Eu te peço, pelo menos, meu Deus, que essa pessoa saia daqui em paz, saia daqui com seu coração leve, saia daqui sentindo a consolação da tua presença. E eu sei que no tempo oportuno o Senhor vai encher essa pessoa, o Senhor vai encher esse homem, o Senhor vai me dar também, meu Deus, mais talentos, na medida que eu estou buscando, na medida que eu estou me entregando. Mas permita essa pessoa sair daqui hoje com uma experiência espiritual, sair daqui hoje com a graça, essa graça suficiente para que ela possa superar o seu momento de crise, de dificuldade, a força que ela não tem, a força, meu Pai, que já se foi, e as lutas continuam, mas essa pessoa saia daqui hoje fortalecida no Senhor. A porta se abra, a necessidade maior dessa pessoa seja suprida, e ela saiba que foi providência de Deus, ela saiba que foi um sinal do Senhor, porque ela vai sentir isso, ela vai sentir um sinal do Senhor. Eu te peço, meu Deus, eu te peço com humildade, eu te peço, meu Deus, de todo o coração, não como provocação, nem querendo tentar o Senhor, mas eu te peço um sinal para aqueles que estão tão distantes. Eu te peço um sinal para essa pessoa que já, a fé dela já virou religião, porque ela já está tão abatida pelas pancadas da vida, que a fé dessa pessoa já virou uma religião, sem significado, sem sobrenatural. Então o Senhor faça um sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor está acima da razão. Nós temos muita razão, mas o Senhor está acima da razão. Nós temos muita medida, mas o Senhor está acima de todas as medidas. O Senhor é maior, o Senhor é soberano. Então, meu Pai, pela palavra também, fale à igreja. A igreja precisa conhecer mais de Ti.
E a fé, ela vem pelo conhecimento da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela revela a vontade de Deus, o Espírito de Deus. Então que assim seja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Irmãos, veja no capítulo 3 de Mateus, antes de entrarmos no 4, no versículo 16. Mateus 3, versículo 16. Amém? E sendo Jesus o quê? Batizado, saiu logo da onde? Da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem? Em quem me comprazo. Diga glória a Deus. Veja bem, irmãos, Jesus, antes de começar o ministério dele, se vocês pararem para avaliar, pastor, por que a história de Jesus para nos 12 e volta nos 30? Porque dos 12 aos 30 anos, o que Jesus estava fazendo? Trabalhando e sendo preparado por quem? Sendo preparado por Deus. Digam amém. A Bíblia diz que Jesus foi encontrado aos 12 anos dentro da sinagoga, meditando na palavra de quem? Na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa de preparação. Ninguém consegue ser filho de Deus se não for por uma preparação. Esse batismo, e sendo Jesus batizado, foi em decorrência de quê, pastor? De uma tomada de posição. Ninguém vai ser batizado se não demonstrar interesse, se não se entregar. Está certo que chega na igreja, eu chego com um pé atrás, mas eu vou ouvindo a palavra, eu vou me entregando à palavra, eu vou recebendo a palavra, eu vou crendo na palavra. Vai chegar uma hora que eu vou ser o quê? Eu vou ser batizado. Deus vai ver a minha disposição. Deus vai ver que eu estou disposto a viver com Ele e para Ele. O batismo só é possível quando existe uma decisão, gente. Uma decisão de crer, e pronto, e acabou. Uma decisão de se entregar. Mas pastor, mas eu tenho condições de ler a Bíblia. Então leia. Eu não vou batizar porque o senhor falou que vai ter um batismo domingo. Eu vou batizar porque eu tenho buscado os fundamentos dessa fé, e isso tem sido confirmado aonde? Eu tenho concordado. A igreja, essa reunião aqui só é possível se todos estiverem em concordância. Nós temos que estar reunidos em concordância. Em concordância com o quê? Com a palavra de Deus. Vocês vieram aqui para ouvir a pregação, amém? Vocês vieram aqui para ouvir a pregação. Pregação, por quê, pastor? Porque nós vamos aprender a doutrina que nós já recebemos, que nós não duvidamos dela. Hoje vai acrescentar mais um conhecimento, mas eu não vou discutir com o senhor, não. Eu vou receber a palavra, diga glória a Deus. Eu vou receber por quê? Porque está o quê? Porque está escrito. Porque o senhor está falando de forma coerente com a Bíblia, porque o Espírito Santo está testificando, porque não é o pastor, é o Espírito Santo transmitindo a mensagem, é Deus transmitindo a mensagem, e eu sou só um instrumento. Eu sou só um instrumento. Agora, cabe a vocês o quê? Receber isso. Jesus, ele nasceu
Jesus cresceu, foi encontrado pelos pais dele num sumiço. Jesus foi encontrado dentro da casa de Deus. Ele disse assim: onde eu haveria de estar, senão na casa do meu pai? Então já havia o que, pastor? Um chamado para Jesus, e ao mesmo tempo, ele tinha se entregado. Porque não adianta você chegar aqui, por esse chamado, por qualquer motivo que te trouxe até aqui, e você não se entregar. Glória a Deus. Não adianta você chegar aqui e não se entregar. Não adianta você chegar aqui e questionar. Mas na medida que você se dispõe, na medida que você se entrega, Deus, ele vai o quê? Te honrar. Ele vai te honrar com esse batismo. Ele vai te conceder todo o poder espiritual. Aquilo que você não podia contar antes, você pode contar agora. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho, o quê? Amado. Jesus foi batizado publicamente, igreja. Faz silêncio, por favor. Jesus foi batizado publicamente. Jesus batizado para todo mundo ver. E o céu se abre. O Espírito de Deus desce sobre ele como pomba. Ou seja, o que é isso, pastor? Esse sinal da pomba, indicação, igreja, simbólica do poder de Deus. Eles viram o Espírito Santo. João Batista viu o Espírito Santo o quê? Descer sobre Jesus. Pastor, todo mundo viu? Não, João Batista viu. A Bíblia diz que João Batista viu. Amém? Não foi uma coisa que Jesus sentiu. Eu senti o Espírito Santo. Não, João viu. Já estava predito: aquele sobre o qual você vê descer o Espírito Santo. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. E João Batista viu isso. João Batista viu o poder divino descendo sobre Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque tinha um ministério para ser realizado. Como nós temos um ministério também, cada cristão tem um ministério. Às vezes as pessoas pensam que o ministério é só do pastor, é só do obreiro. Não, todos nós temos um ministério. Qual é o ministério da igreja? Ide e o quê? Pregai o Evangelho. Todo mundo, mas precisa de quê, pastor? Você precisa do poder. Você precisa ter certeza da sua filiação. Porque o problema do vacilo nosso é não termos a certeza de que somos filhos de Deus. Então Deus honra Jesus e faz ele ouvir a voz: este é o meu filho o quê? Amado, que será sempre amado. Não é amado agora não, será sempre amado. Por quê? Porque eu vou amá-lo eternamente. Diga glória a Deus. Esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. Dizendo que Jesus, confirmando que Jesus era o Messias. Ou seja, igreja, precisou acontecer o que estava o quê? O que estava escrito. Aí eu pergunto: quantas coisas já aconteceram que está escrito? Às vezes a gente quer contestar a Bíblia, mas quantas coisas já aconteceram que está escrito? Provadas. Deus é tão misericordioso que até prova de acontecimentos, de fatos bíblicos, nós já temos. Muitos fatos bíblicos. Amém? Estão sendo encontradas em escavações aí muitas coisas que confirmam a história da Bíblia. E olha que são profecias, não é um livro que foi escrito num tempo só, não. Profecias que vêm, que foram de centenas e centenas de anos. Glória a Deus. Não foi uma pessoa só que escreveu, não. Foram vários profetas em várias épocas. Para confirmar o que, pastor?
Tudo que está escrito na palavra de Deus foi dito antes. Esse Deus, ele fala antes de acontecer. E tudo que Deus falou até hoje aconteceu. Nós estamos vendo o sinal dos tempos acontecendo. Ou seja, não tem como uma pessoa questionar a palavra de Deus. E nesse acontecimento aqui, Jesus vê a palavra se cumprir sobre ele. Glória a Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quem eu amo. Aí vem a pomba, símbolo de amabilidade também, que é um sinal do céu, a voz do céu, aprovação. Por quê, pastor? Porque Jesus mostrou obediência. Por que houve essa honra aqui? Porque ele se dispôs. E isso acontece com quem? Com cada um de nós. Cada um de nós, se nos dispusermos a crer na palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. Diga glória a Deus. Nós vamos receber essa honra aqui. Nós vamos receber essa estrutura, esse fortalecimento. Diga glória a Deus. Jesus estava sendo honrado aqui, pastor, por causa da obediência dele. Porque a preparação dele foi aprovada por Deus. Ele estudou as profecias. Ele se fez carne, ele era humano, se fez humano. Isso é um grande mistério da Bíblia, a encarnação de Cristo. Isso confunde, mas é por isso que existe fé, por isso que a Bíblia fala de fé. Porque se a Bíblia falasse de certeza, já não é mais fé. Certeza de coisa que se vê, certeza de coisa que se racionaliza, então não é fé mais. Fé é certeza das coisas que não se veem. Isso está na Bíblia. Quem tem relacionamento com Deus não vive por racionalismo, não vive por razão, vive por quê? Vive por fé. Pastor, eu não estou vendo, mas Deus disse que vai fazer, e eu creio. Diga glória a Deus. E eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer, eu creio que Ele vai perdoar, eu creio que Ele vai salvar, eu creio que Ele vai me fortalecer nesse momento difícil. Diga glória a Deus. Por quê? Porque Ele disse: servo obediente primeiro, depois servo sofredor. Por quê, pastor? Porque Ele assumiu o que estava escrito na palavra. Jesus não foi pego de surpresa em nada. Ele aceitou o que estava o quê? Ele aceitou o que estava o quê, igreja? Escrito. O céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, ele foi declarado Filho de Deus e Salvador. Porque isso tudo aqui, o que está escrito aqui, Filho amado, era justamente o Filho que iria morrer na cruz. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho único. Glória a Deus. E Jesus era esse Filho único. Isso foi confirmado para ele. Ele precisava, pastor, receber essa honra. Precisava. Ele precisava receber esse Espírito. Precisava. Por isso que Jesus, da mesma forma, prometeu o Espírito Santo para a igreja. Por quê? Porque por nós mesmos nós não temos condições de fazer. Nós não temos condições de resistir. O mundo está se consumindo, gente. Quem não tem uma base, uma estrutura espiritual, está se consumindo. Está se consumindo do materialismo, confusão, depressão, uma série de problemas que as pessoas não têm estrutura. Por quê, pastor? Porque não estão vendo uma luz no fim do túnel. E o cristianismo é uma luz no fim do túnel. Pastor, eu vou viver, muitos conseguem adquirir alguma coisa, outros estão na pobreza, outros estão com dinheiro, mas estão doentes, outros estão no hospital, internados, outros têm deficiência física, outros estão nas drogas. Mas eu pergunto, onde que está a esperança dessa vida? Onde que está o sentido dessa vida? Para que eu nasci? Para sofrer? Para tudo acabar em nada?
Amém? Você não nasceu para tudo acabar em nada. Mas se você não tiver essa base, você vai chegar à conclusão que nada vale o quê? Nada vale nada. Se a gente parar para olhar para o mundo hoje, meu irmão, você vai vendo o tempo passar, pastor, a infância, a gente não vê nada na infância. Aí vem o tempo da responsabilidade, adquire família. Aí daqui a pouco vem, está chegando perto da terceira idade, atinge a terceira idade. Aí você para pensar na vida, você está vendo a morte se aproximando, e você chega à conclusão que nada vale o quê? Aí junto com a morte ainda vem os sofrimentos, vem as dores, vem a depreciação do corpo, vem os problemas que a gente enfrenta nesse curso da vida, que nos últimos dias estão ficando cada vez o quê? Cada vez pior. Nós estamos vendo o esfriamento do amor das pessoas, nós estamos vendo famílias entrando em conflito, irmãos contra irmãos, pais contra filhos. E qual a conclusão que a gente chega? Que esse mundo vai acabar em quê? Em nada. Destruição. Nós estamos vendo nos últimos dias, irmãos, que as coisas estão caminhando para um final triste. E só quem se apega à única fórmula, à única oportunidade de vermos uma virada nessa situação, é se apegando com Jesus. Porque mesmo a pessoa tendo dinheiro, ela vai parar dentro do caixão. Mas ela tendo Cristo, ela sabe que ela não vai ficar dentro do caixão. Ela sabe que a vida não acaba com a morte. Por quê, pastor? Porque está escrito. Ah, mas eu não acredito. Aí é problema seu. Se você não acredita, é problema seu. Se você não acredita, você não precisa nem estar na igreja. Se você está duvidando disso, Deus não pode te batizar. Deus não pode te dar paz e alegria no momento de prova, porque você vai passar pela prova. Jesus foi preparado nesse momento aqui, por quê, pastor? Principalmente, o que aconteceu logo depois? O Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. Mas primeiro revestiu ele de toda a autoridade. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Deus quer te conceder primeiro toda a estrutura. Ele não permite uma pessoa passar pela prova sem primeiro estruturar. Você vai buscar esse Senhor, Ele vai te fortalecer. Diga glória a Deus. Deus, Ele te prepara. Deus, Ele te dá força. Deus, Ele te dá força. Pastor, primeiro Ele deu força a Jesus. Primeiro Ele preparou Jesus. Primeiro Ele consolou Jesus. Você é meu filho amado. Isso é uma consolação. Já pensou você ouvir de Deus, você ouvir, ter essa experiência espiritual, sentir essa verdade bastante viva? Ah, não, pastor, não que você ouviu a voz, mas você sentiu isso aonde? Você sentir no seu coração, você ter essa certeza, irmã Neide, no coração da senhora, dizer assim: eu sou filha de Deus. Eu pergunto, o que vai te abalar? O que vai te derrubar? Vai derrubar a senhora e qualquer membro dessa igreja, se tiver essa certeza no coração. E é o que Deus faz, Ele é misericordioso, Ele te dá esse conhecimento. E era Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus Cristo não sabia, não? Mas Ele era humano, é isso que você tem que entender. Ele era tão humano, Ele viveu entre os pecadores, que ele se submeteu ao batismo. Ele mostrou a confissão dele de fé, a adesão dele à pregação de João Batista. O reino de Deus, ele era o reino de Deus, mas ele veio em forma humana, cumprindo a cerimônia. Não, eu preciso ser batizado para quê? Para que todo mundo veja a minha disposição de fé, todo mundo veja a minha confissão de fé. Eu morro para o mundo para viver para quem? Porque é isso que é o batismo. É uma mudança de pensamento. É uma mudança de pensamento. Pastor, eu vou seguir a doutrina de Deus. É isso que é o batismo. O batismo é quando você tem convicção de seguir a doutrina de Deus. Não é simplesmente descer nas águas. Ali é um símbolo.
O batismo é uma adesão por fé a uma nova vida proposta por Jesus Cristo. Uma nova vida proposta por Deus. Foi quando Paulo falou: estou crucificado com Cristo, mas agora vivo, mas não eu. Amém? A vida que eu vivo agora é pela fé. E ele disse: no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Amém? O Filho de Deus que morreu por você. A fé, o centro do Evangelho é Jesus Cristo. O centro do Evangelho para Jesus Cristo era o que, pastor? A obra que Deus tinha para ele. O centro do Evangelho para nós é receber Cristo como Salvador. Diga glória a Deus. É receber Cristo. Então, por isso, Cristo foi preparado, fortalecido, consolado, e ainda teve a garantia da filiação: tu és o meu filho amado. Porque eu só consigo me sustentar, irmão, se eu tiver certeza que eu sou filho de Deus. Tem muita gente que o diabo consegue colocar na cabeça: não, você não é filho de Deus não, porque você está no pecado. Mas o Filho de Deus peca. O Filho de Deus é falho. Ele vai ser tentado. Ele deveria lutar contra o pecado, ele tem que lutar contra o pecado, mas ele vai ser tentado e muitas vezes ele pode cair. Mas pode cair por quê, pastor? Porque ele não é desenvolvido como Cristo. Cristo tinha uma missão, mas veio como humano, hein? Não se esqueçam disso. Ah, não, pastor, ele não caiu porque ele era filho de Deus. Não, ele não caiu porque ele era desenvolvido. Porque ele era desenvolvido muito mais do que nós. Ele não pecou. Diga glória a Deus. Ele não pecou, não, pastor, não. Por quê? Por que ele não pecou? Porque está escrito na palavra que ele não pecou. Digam glória a Deus. Mas ele careceu de quê? Da graça de Deus. Ele careceu de quê, pastor? Do Espírito Santo, para sustentá-lo nas grandes tentações. Nós enfrentamos grandes tentações todos os dias, mas não buscamos o fortalecimento de quem? Não buscamos o fortalecimento de Deus. Ah, é problema de família, é problema financeiro, é doença, é isso, é aquilo, é crise, é depressão, é medo, é preocupação. Mas o que pode te sustentar? A graça de Deus. O que foi isso aqui, pastor? Foi a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Amém? Nós precisamos da graça de Deus. Principalmente porque, além de recebermos essa força, esse poder de salvação, esse poder de santificação, nós vamos fazer a obra de quem? Além de tudo, nós vamos fazer a obra de Deus. Jesus tinha um grande ministério para ser realizado. Digam amém. Amém. Mas a palavra diz que ele sofreu. Ele sofreu como um ser humano, ele foi tentado como ser humano. Olha o que diz a palavra do capítulo 4. 4 agora 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Ao deserto. Amém? Para ser o quê? Para ser tentado pelo... Cristo foi enfrentar uma guerra difícil. Mas ele foi desarmado, ele foi despreparado, ele foi batizado. Ele foi batizado e foi convicto. Eu sou filho de quem? Porque eu ouvi. Eu recebi o poder de quem? Eu recebi o poder de Deus. Ele sabia: meu Deus me ama, meu Deus me deu poder, meu Deus é o meu Pai. Não tem como eu perder. Não tem como eu perder em nenhuma batalha, em nenhuma guerra. A tentação foi difícil, foi severa, foi. O diabo tentou quem, pastor? Tentou Deus? Não, ele tentou o Cristo humano. Ele tentou um Cristo com as mesmas fraquezas do que eu e as mesmas fraquezas do que vocês. Mas ele estava o quê? Preparado.
É isso que vocês têm que entender. Ah, não, ele era Deus, ele resistiu ao diabo porque ele era Deus. Não, ele mostrou que ele era humano e não tinha necessidade de pecar. É possível não pecar. É possível não pecar desde que? Desde que você desenvolva o quê? Espiritualmente. É possível resistir à pressão do problema, desde que você esteja o quê? Desenvolvido o quê? Espiritualmente. Desde que você esteja convicto do conhecimento de quê? De Deus, da palavra de Deus. Isso é profético, irmão. Não vem querer uma fórmula para o seu problema, não. Essa fórmula é para a igreja. Meu filho, por favor, Netinho, faz silêncio, por favor, você está me atrapalhando, tá? Se você quiser conversar lá fora, você pode ir, mas não, aqui tem que ouvir o culto ou ficar quieto. Amém? Você tem que receber a palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus e toma posse da palavra de Deus. É ela que vai te fortalecer. Ah, pastor, eu tenho mais estrutura do que fulano, que o Beltrano? Não. É porque fulano ouve, recebe de coração a palavra de Deus. Recebam aquilo que Deus preparou para você. Pastor, a palavra de Deus fala que tem que buscar o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Não entra na igreja para buscar fantasia, não. Busque o que está predito, o que está escrito. Jesus estudou as Escrituras para saber quem ele era. Ele veio pequenininho estudando as Escrituras. Nós podemos colocar nossos filhos desde cedo para aprender o Evangelho. Amém? Ah, pastor, mas hoje não tem isso. A cultura hoje moderna, as crianças essa hora estão no futebol, estão no colégio brincando, é aquele negócio que faz quando está de férias, colônia de férias. Mas pode tirar o tempo para estar onde? Está ouvindo a palavra. Pode tirar o tempo para ouvir a palavra, por quê? Porque Deus dá essa capacidade de você ir conhecendo gradativamente e se enriquecendo. Diga glória a Deus. Você vai se enriquecendo na palavra de Deus. Você vai se enriquecendo no Evangelho. Jesus aprendeu e chegou a um ponto de quê? De ter uma estrutura espiritual que o próprio Espírito foi, não, vou levar ele agora para uma prova. Tamanho é o seu condicionamento que Deus permite uma prova na sua vida. Digam glória a Deus. Mas você pode buscar esse fortalecimento. Pastor, nós temos que buscar esse fortalecimento. Temos que buscar. E Jesus precisava ser humano para quê? Para ele nos provar que pode haver fidelidade, que pode haver santidade, que pode haver resistência. Não temos a mesma perfeição dele? Não temos a perfeição dele. Porque a Bíblia diz que ele foi o único que não pecou. Mas a graça que ele recebeu é a mesma graça que está à nossa disposição. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo está à sua disposição, pastor? Está à nossa disposição? Está. Ele sentiu tudo isso, por quê? Porque ele ia ser nosso representante também. Então ele precisava saber o quanto a gente sofria. Ele foi tentado para quê? Para ele saber ser misericordioso conosco, para ele ver como que o diabo trabalhava nas nossas mentes. Jesus sofreu essa pressão no deserto aqui, irmãos, para ele saber como que o diabo trabalha, colocando medo, colocando desespero, colocando depressão, querendo destruir um casamento. Jesus sabe. Jesus sabe a pressão que você está sofrendo. Jesus sabe por quê, pastor? Porque ele passou por isso. Jesus sabe a pressão que você está sofrendo em relação ao seu filho, em relação ao seu marido, em relação a essa doença, em relação a esse problema. Por quê? Porque ele provou tudo isso. Ele provou a tentação do diabo como ser humano. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o seu ponto fraco. Foi uma grande aula que Deus deu a Jesus em relação à humanidade. Agora você vai sentir
o que essas pessoas pelas quais você vai interceder, pelas quais você vai morrer, você vai saber o que elas sentem quando elas são tentadas. Por isso que Ele tem misericórdia de nós, porque Ele sabe que nós somos tão fracos. Ele sabe que você não tem condições de suportar o que você está passando. Mas só que Ele vai te fortalecer, diga glória a Deus. Ele vai te fortalecer. Por quê, pastor? Porque Ele é o seu intercessor. Aí que você tem que entender, poxa, Ele sabe o que eu estou passando. Quando você está numa situação difícil, você vai dizer assim: Jesus sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Jesus sabe a dor que eu estou sentindo. Jesus sabe a pressão que eu estou sentindo. Ele entende a minha fraqueza. Por quê? Porque Ele enfrentou tudo que você está enfrentando. Ele sofreu tudo que você está sofrendo. Se você pensar assim, Jesus não sabe o que eu estou sofrendo, você não conhece a palavra de Deus, você está falando besteira. Ele sabe o seu sofrimento e muito mais ainda. Servo, qual era o título de Jesus, pastor, nas profecias de Isaías? Servo sofredor. Guarde isso. Leão da tribo de Judá? Sim. Mas servo o quê? Servo sofredor. Servo sofredor. Sabia o que era sofrer. Especialista em sofrimento. Você pode chegar diante de Cristo e pedir a Ele força. E Ele vai te dar porque Ele sabe. Ele vai bater, Ele vai te dar o remédio certo para você. Você está tomando o remédio errado, mas Ele vai te dar o remédio o quê? Ele vai te dar o remédio certinho. Porque Ele sabe aonde o inimigo está te massacrando. Amém? Você pode confiar nele para te ajudar, por quê? Porque Ele foi tentado como você está sendo tentado. Amém? Ele foi tentado, a perturbação mental dele foi muito grande. Só que ele não cedeu. Nós cedemos, mas ele não cedeu, ele não cede. E o que Deus quer fazer com a igreja hoje? Fortalecer a igreja. Deus quer fortalecer a igreja. Amém? Deus, Ele quer fortalecer você, para que você sofra menos, ou não sofra nada. Se você tiver fé, um nível de fé mais elevado, você não vai sofrer o quê? Você não vai sofrer nada. O seu sofrimento vai ser mínimo. Por quê, pastor? Porque você se estruturou em Cristo, porque você se entregou a Cristo, porque o Espírito de Cristo está em quem? Está em nós, está em mim, está em vocês. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Como o Espírito de Deus estava sobre ele. Por quê, pastor, que Jesus resistiu? Por que na hora que o diabo falou para ele de riqueza terrena, ele falou que não queria? Mas o diabo impôs uma condição: olha, você vai ter tudo, todos os reinos, mas se você tem que se prostrar onde? Nos meus pés e me adorar. Você vai ter que me ter como Deus. Você vai ter que me ter como Deus. E eu vou te dar tudo em termos materiais. Glória a Deus. Jesus foi: não, eu só vou adorar a Deus, o meu Pai que está no céu. Por quê, pastor? Porque ele estava estruturado espiritualmente, porque a luz do Espírito Santo dava a ele a convicção: não adianta eu ceder, porque se eu ceder, ele vai me matar, ele vai me destruir. O inimigo veio para quê? Matar, roubar e o quê? Destruir. Se você ceder à pressão do seu problema, irmão, se você ceder, se você se entregar, se você se der por vencido, por fracassado, você vai ser destruído. É por isso que eu falei aqui que muitas vezes a fé de muitos viraram religião. Porque na hora da pressão, você se entrega.
Mas vem um tempo de preparação. Por que você não aproveita o tempo de preparação? Por que na hora que aquele tempo que não está acontecendo problema nenhum, você não fica firme na palavra, participando da igreja, enganjado na igreja? Muitas vezes eu quero orar, eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero a força do Espírito Santo, na hora que o diabo está nas minhas costas, montado. Aí fica mais difícil. Foi o que aconteceu no Getsemane. O que aconteceu no Getsemane? Jesus levou os discípulos e ele falou: olha, fique orando que eu vou orar também. Jesus estava lá, quando Jesus voltou, ele estava fazendo o quê? Momentos antes da captura dele, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Jesus vai e chama atenção. Você não pode, voltou, foi orar de novo, voltou. Eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Jesus falou: nem por uma hora. Nem por uma hora. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora da prova. Satanás está vindo. Ele não tem nada em mim, mas tem em vocês. Aí o que aconteceu? O tormento dos discípulos foi muito grande. Apesar de todo o conhecimento de Deus, irmãos, eles estavam fracos espiritualmente. Por quê? Pouca convicção da verdade de quem? Da verdade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você está na igreja, mas você não crê naquilo que você diz crer. Você não crê naquilo que você ouve. Você não vive essa palavra. Jesus viveu a palavra. Por isso ele recebeu essa resistência. E ele tinha esse propósito de quê, pastor? De experimentar o nosso sofrimento. Saber o que a gente sentia. Para quê? Para ser misericordioso e fiel. Para ser nosso sumo sacerdote. Nosso representante diante de quem? Porque ele ia saber, não, o que eles estão sentindo, isso. E por isso que na hora da sua oração, você tem que falar o que você está sentindo. E dizer assim para o Senhor: o Senhor tem como me fortalecer, porque o Senhor venceu o sofrimento, e eu também vou vencer em teu nome. Diga glória a Deus. É isso aí, irmãos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Essa é a oração. Você vai parar: Senhor, tudo que eu estou passando, o Senhor sabe. O que eu estou sentindo, o Senhor sabe. A pressão que eu estou sentindo, o Senhor sabe. A proposta do pecado que eu aceitei, o Senhor também recebeu. O Senhor sabe como é que o diabo é. Então o Senhor me perdoa, porque Ele tem poder para perdoar. Talvez você fale assim: pastor, mas eu pequei, e Jesus não vai querer me ajudar. Pelo contrário, por isso que Ele morreu pelos seus pecados. Aí que está a grande boa notícia, que Ele leva os seus pecados. Ele leva os seus pecados, Ele leva a sua crise, Ele leva a sua dor, Ele leva a sua preocupação, Ele leva a sua enfermidade, Ele leva todo o seu sofrimento. Glória a Deus. Mas por quê, pastor? Porque Ele estava preparado. Ah, não, mas porque Ele era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus, mas humano. A natureza humana de Cristo poderia levá-lo a fracassar? Poderia. Mas ele não fracassou por quê, pastor? Por causa do desenvolvimento. É isso que vocês têm que entender. Da mesma forma que ele se tornou humano e foi fiel a Deus, ele quer que da mesma forma, nós sendo humanos, nos tornemos espirituais e sejamos fiéis a Deus. A mão é inversa. É inversa, mas para chegar no mesmo lugar. Ele vem ser humano e mostra que, sendo humano, ele foi fiel a quem? Ele quer que nós, humanos, sejamos espirituais e fiéis a quem? E fiéis a Deus. Deus quer conceder a você a natureza divina, como Jesus recebeu a natureza humana e permaneceu firme. Você entende isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas tudo valeu por quê, pastor? Pela capacidade de desenvolvimento, pelo nível de aceitação. Às vezes as pessoas acham que tudo vai acontecer da noite para o dia, mas Jesus levou
30 anos para começar a obra dele. Dos 12 até os 30, a Bíblia não fala de Jesus. Mas ele estava onde, pastor? Certamente ele devia estar trabalhando com o pai dele, como ele trabalhava. Mexia com obra, né? Porque a carpintaria naquele tempo era um ofício misturado com de pedreiro. Amém? Não era questão de móvel só de madeira, não. Era misturado com o serviço de pedreiro. Jesus era um pedreiro. Mas só que ele tirava o tempo para quê? Para estudar a palavra de quem? Para desenvolver o espírito dele na missão que estava preparada. Da mesma forma a igreja hoje. Você só consegue vencer se você desenvolver o espírito. Essa relação com Deus de imediatismo, de querer receber uma bênção, porque vem na igreja, isso aí é conversa. Esquece isso. Esse negócio de dizer que Deus vai fazer por causa de um envelope, por causa de um propósito de sal, de arruda, vassoura, amuleto, isso aí é baixo nível espiritual. O verdadeiro nível espiritual é quando você conhece a palavra, quando você acredita na palavra, quando você busca a força, busca o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus batiza com o Espírito Santo, amém? E ele era o Filho de Deus, pastor, era, mas encarnado, humano, estrutura humana, mente humana, foi tentado, foi angustiado, mas estava fortalecido espiritualmente. Amém? Pastor, por que o diabo tentou? O diabo tentou derrubar ele, como ele tenta nos derrubar. Só que o diabo derruba o pastor Luiz Fernando, derruba você. Por isso que Jesus tomou as nossas vidas. Se você entregar a sua vida a Ele, Ele paga pela sua vida. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Você não tem como se salvar, mas Jesus tem poder para te salvar. A Bíblia diz que pela fé em Jesus Cristo você é salvo. Pela fé em Jesus Cristo, você se entregar sua vida para Jesus Cristo, você é salvo. Jesus não fraquejou, Jesus não se entregou para o diabo, mas ele era humano. Por isso ele se tornou o representante de todos os seres humanos. Por isso ele representa o mundo inteiro que crê nele. Todo mundo que crê nele é representado por ele, diante de Deus. Ele pagou pelos pecados desse mundo inteiro que é representado por ele, porque crê nele. E esse mundo que crê nele, esse povo que crê nele, recebe o Espírito Santo para fazer a obra dele, para testificar dele, para ganhar mais almas para o reino de Deus. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero receber esse Espírito Santo, esse batismo. Amém. Eu não vou falar, o pão transformou, ele mandou transformar o pão em pedra. Não, até aqui já é o bastante para você. Você precisa da convicção. Você precisa crer. Você precisa se enganjar no propósito de Deus. Aí você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, o diabo não pode com você mais. Ah, pastor, depressão. Não, você tem força espiritual para superar. Problema com a esposa. Eu vou querer separar. Não, você vai ter cabeça para acertar a situação, pedir perdão, esperar ela acalmar um cadinho. Aí Deus vai pegar e vai acertar, vai arrumar a casa. Amém? Agora, não estou aguentando. Está desestruturado, irmão. O inimigo está te tentando e você está cedendo. O inimigo está te vencendo, está te roubando, está tirando os valores da sua vida, porque você está cedendo para ele. Até quando você vai ceder? Você vai ser como aquele tição tirado do fogo? Vai se queimar todo para depois ser salvo? Você pode muito bem resistir antes, não perder família, não perder filho, não perder esposa, não perder casa, não viver na miséria. Por quê? Porque você tem uma força superior, que é o Espírito Santo de Deus, que vai te dar o quê? Que vai te dar a direção certa para você viver no nível superior como Cristo viveu. Cristo não baseou em riqueza, mas o nível espiritual de Jesus
foi o nível supremo que ninguém conseguiu alcançar. Por isso que ele é Cristo. Amém? Fecha a Bíblia, vamos orar.